assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento. No dia que eu for falar sobre isso, eu quero todos os casais aqui em cima, tá? Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro e estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais ou o homem. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo pela fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, eu sou grato a Ti, meu Pai, por essa palavra, pelas mensagens que foram trazidas já aqui. Eu pude ouvir um pouco da pregação do pastor Rafael, a ministração do pastor Danilo, os louvores que foram entoados aqui, da pastora Vânia, o Mari. E nosso coração já está, meu Pai, confortado na Tua presença. Eu peço, meu Deus, graça e misericórdia, porque é a Tua palavra. Meu Deus, nem um milésimo, Senhor, da revelação divina eu pude adquirir, porque a gente é tão limitado, Senhor. Mas como eu gostaria, Senhor, que no meio da mensagem, no decorrer dela, o Senhor possa revelar coisas grandes aos nossos corações, e que a Tua palavra, meu Pai, venha suprindo toda a nossa necessidade, seja ela mental, espiritual, emotiva, seja ela de qualquer natureza. Onde houver uma falta, uma necessidade, que a Tua palavra venha suprir, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, essa palavra Hebreus, né, ela é bem implicante, né? Não, Hebreus. Hebreus, que é Hebreus, né? O que é Hebreus? Hebreu, ele vem antes do judaísmo, né? Hebreu é aquele que atravessou para o outro lado. Significa a palavra hebreu, aquele que atravessa para o outro lado. Então os hebreus, né? Se você for olhar no Gênesis, no decorrer dos livros ali, você vai ver os hebreus atravessando o Jordão, atravessando o Mar Vermelho. Então por isso hebreus, os que atravessaram para o outro lado. Cadê os hebreus nessa noite? Glória a Deus. Cadê os que vão atravessar para o outro lado? Glória a Deus. O outro lado é que está a vitória, tá? Não é do lado de cá não. É certo que teve alguns que preferiram ficar do lado de cá. Teve 2 tribos e meia que não quiseram atravessar. Não, aqui está bom para nós. A gente vai lutar as guerras dos nossos irmãos, mas nós queremos ficar do lado de cá. Então o escritor aos Hebreus, esse camarada que alguns dizem que foi Paulo, mas a Bíblia não diz. Então o que a Bíblia não diz a gente não pode afirmar, correto? Então esse escritor aos Hebreus, ele vem trazendo vários assuntos aqui na carta aos Hebreus. Do capítulo 1 ao capítulo 13, vários assuntos. Ele vem falando do Filho de Deus, que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a todas as coisas. Ele vem falando sobre os sacrifícios mosaicos, que lá no deserto eles imolavam os animais para agradecer e oferecer a Deus ali o sacrifício. Vem falando sobre vários assuntos. E no capítulo sobre a fé, ele fala também, no capítulo 11, ele trata o assunto da fé, trazendo ali vários exemplos de homens e mulheres de Deus que venceram a força do fogo, não é verdade? A Bíblia diz que alguns venceram a força do fogo. Quando foram jogados na fornalha ardente, a Bíblia diz que os 3 foram lançados lá. Mas quando o rei olhou, ele não viu 3, ele viu 4 pessoas. Aleluia. E o 4º homem tinha a aparência do Filho dos deuses, segundo a linguagem do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo daqueles homens, nem um algodão da roupa, nada pegou fogo, nem cheiro de queimado havia neles, porque o Senhor Jesus estava lá dentro do fogo com ele. Eles com certeza lembraram da palavra de Isaías, que diz o seguinte: quando passares pelas águas, elas não te submergerão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. E a Bíblia diz que eles ficaram ali no fogo e o fogo não queimou eles. Daqui a pouco eles saíram dali ilesos, sem nenhuma queimadura, irmão. Pela fé, alguns foram cerrados ao meio. Pela fé, alguns perderam suas casas.
perdendo sua propriedade para o governo, porque o governo descobriu que eles eram crentes, e os crentes não adoravam os imperadores, os ídolos, então eles perdiam suas propriedades. Mas sabe o que eles faziam quando perdiam suas propriedades? Eles não ficavam choramingando, minha casa, perdi meu carro. Não, eles ficavam felizes, dizendo: olha, nós agora temos uma morada eterna, não feita por mão de homem. E eles não ficavam preocupados, se matando, perdi meu carro, perdi minha propriedade. Não, eles não ficavam assim, porque eles conheciam Jesus. E todo aquele que conhece a Jesus não fica preocupado com as percas que teve, porque ele olha para frente e vê coisas grandes que estão para acontecer sobre a sua vida. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele vem falando sobre algumas virtudes que nós, como cristãos, desde os tempos da igreja primitiva até hoje, nós precisamos, irmãos, preservar. Por isso o título: preservando as virtudes. E a primeira virtude que ele destaca aqui, a primeira virtude que ele destaca é o amor. Pastor, estou sentindo que eu vou levar umas lapadas hoje, pois o pastor já levou quando estava lendo isso aqui. Eu não vou apanhar sozinho, né? Vai apanhar comigo aí nessa noite. Então a primeira virtude que ele destaca no capítulo 3, isso aqui o Senhor me deu meio de semana, irmãos. Eu não escolhi a dedo essa mensagem, tá? Isso aqui é o pastor nas leituras que ele tem em casa. De repente ele para num ponto e fala: é aqui que a gente vai estar ministrando. É assim que acontece com o pastor Ivanildo, beleza? A gente não programa nada antecipado, vou falar sobre isso. Não, é Deus que dá a mensagem para a gente poder estar falando. Ele diz o seguinte: continuem a amar uns aos outros. Ele fala que deve se manter contínuo, né? O amor precisa continuar, ou seja, não pode parar. Talvez ele olhou na época, ele viu que alguns irmãos tinham deixado o amor de lado, o amor à assistência, né? Então ele dá o conselho: continuem a amar uns aos outros. E muito se fala sobre o amor, né, irmãos? Nós, pastores, temos, a gente, né, fala textos, pregações, a gente fala muito sobre isso. Só que na hora de praticar que é complicado, né? Na hora de exercer que a gente dá aquela recuada. Mas que o Senhor nos dê graça nessa noite, para a gente poder continuar a amar uns aos outros. E muito se fala sobre o amor. E Deus ele ensinou como é e como se faz, e o que é o amor. Deus, ele ensinou o que é e como se faz, e como se pratica o amor. Eu quero destacar aqui com o Zazá. Abra aí, Zazá, para nós, por favor, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 9. Deus, ele ensinou como que é o amor, ok? Ele deu uma demonstração, não de palavras, mas ele fez uma demonstração do amor. Olha só o que é o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Porque esse versículo me encheu naquele dia, até hoje ele está dentro de mim. Que Deus não ficou de braços cruzados, igual a gente fica com a situação alheia. Deus descruzou os braços e abriu ele lá na cruz do Calvário, dizendo: eu amo a Fabiana, eu amo a Fernanda, eu amo a Neide, eu amo o Ivanildo, eu amo o Rafael, eu amo a Cap. Ele fez isso por nós. Ele não ficou de braços cruzados. Ele demonstrou o seu grande amor quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Então o amor de Deus, ele não é um sentimento. Presta atenção, irmãos. O amor não é sentimento. Não, pastor, não. Porque existem 4 tipos de amor, né? Tem o amor filo, o amor eros, o amor afetivo e o amor ágape. O amor de sentimento é o amor eros, que é o amor apaixonante. É o que eu sinto pela dona Márcia. Eu sinto, acho que todos os amores pela dona Márcia, né? Eu sinto o amor eros, o amor filos, e o amor ágape, que eu dou a minha vida por ela. Então o amor apaixonante é o amor eros, no grego, né? É aquele amor de paixão. Sabe que você fica apaixonado pela pessoa e escrevendo o nome dela assim, mandando coraçãozinho, essa coisa aí que a gente, quando era adolescente, fazia, né, Deide? E tem o amor filos, né? Que é o amor de pai para filho, o amor
de mãe e filha, igual a G e a Bia, o amor Danilo Filhos, é amor filhos. E tem o amor ágape. Esse amor ágape não é sentimento. Mas eu não estou sentindo de amar. Não é sentimento. Quando eu sentir, eu ajudo. Quando eu sentir, eu faço. Quando eu sentir, eu não estou sentindo, não é sentimento. Bora ver o que é? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade com que eu vos, que também vos ameis uns aos outros. Então amor não é sentimento, é mandamento. Eu não tenho que sentir para amar, eu tenho que obedecer. Ele falou, é mandamento. Eu dou a vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Detalhe, tem que ser do mesmo jeito que eu amei. A gente não vai mandar tudo hoje aqui não. Pastor, mas eu não consigo amar esse amor. Então você está sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a gente amar da mesma forma, com a mesma intensidade com que Cristo nos amou. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso pronto. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Se tem alguma coisa boa em mim, se eu dou ou eu faço uma doação de alguma coisa boa em mim, é porque veio dele primeiro. Eu ajudei, eu sou bom. Não. Se tem alguma coisa boa em você, saiba que foi o Espírito Santo que fez você fazer isso, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a gente aprende nessa noite que amor não é sentimento. Quando eu sentir, eu perdoo. Quando eu sentir, eu abraço. Quando eu sentir, eu ajudo. Sabe que dia você vai sentir? Nunca. Se o Espírito Santo não entrar em você, não fazer um trabalho, eu e você não vamos sentir nunca. Porque Paulo disse, em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem algum. Porque quando eu quero fazer o bem, eu não faço, mas o mal que eu não quero, já fiz. Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mãe ou uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Uma mãe não esquece o filho. Tem mãe desnaturada? Tem mãe que joga o bebê no lixo. Ela não é. O bebezinho dentro da água, irmão, para um peixe comer, joga no esgoto. Quantos garis aí acharam bebês dentro de um saquinho preto, e quando abriu o bebê estava vivinho, 2, 3 dias lá dentro, vivo, irmão, dentro de um saco amarrado. Como que pode sobreviver? Eu não sobrevivo, você também não, num saco amarrado 3 dias. Pois o bebê consegue, porque Deus está lá dentro com ele. E pode ver, todas essas pessoas que foram achadas no lixo são grandes homens hoje, juízes, doutores, advogados e tudo mais, promotores, é tudo gente grande na terra, porque Deus confunde a terra. Quem acha que é Deus, não, você não. Não, mas eu acho que eu sou. Não, você não é. Mas quem diz eu não sou, aí vai, você é. Então Deus compara o amor dele com o amor de uma mãe. Pode uma mãe, pode a Neide esquecer da Fabiana, que gerou no seu ventre e amamentou? Pode a Neide negar algum bem? Pode a pastora Vânia negar algum bem a Manu, que gerou, que amamentou? Pode negar? Mas ainda que elas neguem e se esqueçam, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. O amor de Deus é lindo, Ele supre as nossas necessidades. Quando você clama, quando você chama por Ele, Ele vai te atender, seja qual for a natureza da necessidade, seja espiritual, emocional, física, seja financeira, qualquer área da tua vida. Se você clamar, Senhor, eu não consigo fazer isso aqui, Ele vai te atender, porque Ele é bom. O amor dele é incomparável. Ainda que a minha mãe me esqueça, Ele não vai se esquecer de mim. Segundo, o amor de Deus é sacrificial. É aqui que a gente se quebra.
O amor de Deus é sacrificial. Eu falei no começo que Deus não ficou de braços cruzados. Ele enviou seu filho para quê? Para tomar um café com a gente? Não, não só isso, mas para morrer na cruz do Calvário. João 3 e versículo 16 é o centro da Bíblia, esse versículo, né? Ele é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é João 3, 16, que relata o que é que Deus fez por nós. Olha só, por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entendendo como é que tem que ser o amor ágape? O amor ágape não é sentimento, é mandamento. O amor ágape é incomparável. E o amor ágape, ele é sacrificial, é o que nós não queremos fazer. Quando exige-se um sacrifício da nossa parte, a gente recua. A gente recua. Mas Deus não, Ele fez sacrifício. Ele enviou seu filho, para que esse filho morresse na cruz do Calvário. E a cruz, na época, era a morte mais terrível do tempo da época. Era um tipo de morte, Gustavo, que eram colocados os piores transgressores da época. Então Jesus, ele foi colocado no meio dos dois ladrões, sim ou não? A gente já viu vários filmes, né? O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Qual que é o mal dos dois? Não é o da esquerda? Não, os dois são maus. E você vê que enquanto o ladrão ruim começa a blasfemar dele, dizendo: desce daí, tu não és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Jesus está como? Porque Deus não responde à murmuração. Enquanto eu estou murmurando e indagando porque disse daquilo, Deus não responde. Ele está assim, ó. Mas quando o ladrão bom, cala a boca, rapaz, para com isso. O que é que esse homem fez para estar aqui igual nós? Esse homem não fez nada, esse homem é justo. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor. Aí eu fico imaginando, imagina comigo aí, todo sanguentado, irmão, coroa de espinho, todo sanguentado. Aí fala: Senhor. Aí Jesus fala assim, ó: aleluia, glória a Deus. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Aí Jesus responde. Quando a gente reconhece a grandeza dele, reconhece que ele é Senhor, que ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso amado, ele responde: ainda hoje, eu te digo em verdade, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória seja Deus. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus não perde a oportunidade. Nós não estamos em pé hoje por acaso ou em vão. Nós estamos em pé porque tem um propósito na nossa vida. Ele salvou o ladrão, o ex-ladrão, ele salvou. O outro pereceu porque murmurava, mas o que reconheceu ele como Senhor, ele salvou. O preço que ele foi vendido, 20 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Prata lembra resgate. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Era o preço de um escravo na época. O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor foi calculado com o preço de escravo. Quando Judas foi lá vendê-lo: olha, eu sei onde ele está, me dá quanto? Dou 20 moedas de prata. É o preço do escravo. Tem mais um pouquinho? Não, eu dou só 20 moedas de prata. Jogou as moedas de prata para Judas. Judas foi lá e entregou ele. Quando ele estava no Getsemane orando, agonizando: aparta de mim esse cálice, Pai, se possível for, mas se não for, seja feita a tua vontade. E ele orando ali, agonizando, gotas de sangue corriam pelo seu rosto e iam até o chão. Ele agonizando ali perto da meia-noite. A Bíblia diz que lá vem os guardas com varapaus e tochas acesas no jardim do Getsemane. Pensa comigo aí. E quando ele olhou aquela turma vindo com paus, com varapaus, com tochas, e ele falou assim, eles falaram: ele falou: a quem buscais? A quem vocês buscam? Aí eles falaram: Jesus Nazareno. Aí ele falou: sou eu. Quando ele falou sou eu, eles caíram no chão, porque o sou eu é traduzido, quer dizer, eu sou. Aleluia. Ninguém consegue prender Deus até que Deus deixe ser preso. E eles se levantaram de novo e falaram: a quem buscais? Jesus Nazareno. Sou eu. Aí a Bíblia diz que Judas veio, abraçou ele
e deu um beijo nele na face. Rabi, ele aqui no ouvido de Judas: com um beijo você está traindo o filho do homem. Judas usou o que ainda é de mais sublime no judaísmo. Lá no judaísmo, o beijo. Lá os homens se beijam, os judeus se beijam, é tradição. Então ele pegou o que era de mais sublime para usar como traição. Com um beijo você trai o Filho de Deus. Levaram Jesus. Judas fica com remorso, volta lá nos sacerdotes e devolve as moedas que ele ganhou. Quando ele devolve as moedas, aí eles falam assim: eu não quero saber dessas moedas não. Aí Judas pega as moedas e joga para eles as moedas, e as moedas se espalham lá no pátio, e os sacerdotes começam a pegar as moedas e falam: e agora? Nós não podemos jogar essa moeda de volta na salva da igreja, nas finanças da igreja, não podemos, não quer dinheiro de sangue. Aí um tem a ideia: fala o seguinte, vamos comprar um campo. Presta atenção, vamos comprar a palavra de Santa Ceia, né? Vamos comprar um campo com esse dinheiro. Para que esse campo? Para todo aquele que não tiver onde morar, onde ser enterrado. Todo aquele que for como indigente vai ter um lugar digno para morrer e ser enterrado. Até nisso Jesus beneficiou os que estavam desolados e sem rumo e sem lugar para ficar. Ou quando morrer, onde é que eu vou me enterrar? Você vai ter um lugar seguro. Até nisso Jesus foi cuidadoso. É o amor de Deus sendo revelado através da morte na cruz do Calvário. É o amor dele que é sacrificial, e nós precisamos também fazer sacrifício. Pastor, mas sacrifício não é que Deus quer sacrifício, entende? É que o amor tem que ser sacrificial. Porque eu me dar ou me doar quando eu posso é fácil, é ou não é? E quando exige sacrifício da minha parte, será que eu estou disposto a me doar? Esse é o amor ágape. É quando eu não consigo, não dá, não vai ter como, mas eu dou um jeitinho e faço. Eu dou um jeitinho e vou visitar, dou um jeitinho e ajudo. Aí é o sacrifício que houve ali. E Deus olha esse sacrifício e está amando igual eu estou amando, está fazendo sacrifício igual eu fiz sacrifício. Terceiro, o amor de Deus, pensa comigo, é mandamento, não é sentimento, é incomparável, é sacrificial e é incondicional. Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus deu uma prova, do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós justos, não, sendo nós bonzinhos, não, sendo nós amáveis, não, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou um ato de bondade minha, até porque eu não ia achar nunca. Deus não esperou eu ser bonzinho, eu melhorar para amar, não. Deus falou assim: eu vou morrer agora, eu vou mandar meu filho agora, porque eu quero morrer por eles ainda sendo pecadores. Eles estão doentes, eles estão maus, eles são perversos, eu vou morrer por eles. Não vou esperar um ato de bondade. Isso significa que o amor de Deus, ele é incondicional, ou seja, ele não impõe condições para amar. Quando tu melhorar, eu te ajudo. Enquanto tu não melhorar, vai ficar assim. Enquanto tu não der um passo, tem conversa não. Isso aqui serve para evangelho, que a gente deve amar os pecadores, levando o evangelho para eles. É o primeiro passo. E serve para a nossa família também. Quantos da nossa família, na nossa casa, a gente está ali, enquanto melhorar, eu não ajudo. Merece ajuda não, esquece isso aí. Merece ajuda não. E nós merecia ajuda? Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, sendo nós ainda maus e perversos.